Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez, ainda virtualmente, eu sei que as coisas estão começando a se estabilizar aqui no estado, o estado está no azul, mas os prognósticos não são bons. Então a gente continua por uma questão de zelo com todos vocês. O espaço aqui ele é pequeno, ele aponta para um certo confinamento, então a gente vai esperar um pouco mais até que a gente reabra com segurança, tá bom? Então vamos abrir nossa Bíblia outra vez no Evangelho segundo Mateus e outra vez no capítulo 24, que é o capítulo escatológico, trazido por intermédio de Mateus. Mateus 24, 27 e 28 diz o seguinte: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem trazer luz a esse texto, vem nos abrir o entendimento, iluminar os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender aquilo que o Espírito fala à igreja, e que tudo seja, Senhor, para louvor e honra da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a gente tem ouvido através das mídias, não só internet, como outras mídias, nós temos visto tentativas de apontar para vacina, por exemplo, e outras coisas que estão acontecendo necessárias, como sendo um canal um instrumento do anticristo. São tantas bobagens que a gente tem ouvido que só a misericórdia de Jesus. E o povo do Senhor sofre por falta de entendimento, por falta de conhecimento da palavra. E o profeta diz: sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como é que eu conheço o Senhor? Primeiro, pela palavra, e o Espírito Santo que nos assiste enquanto nós estamos lendo, né? Então é preciso que nós estejamos verdadeiramente instruídos na palavra de Deus para compreender todas essas coisas. E como diria o nosso irmão Celestino, ele dizia: minha irmã, eu sei comer peixe e chupar cana, né? Então a gente tem que saber discernir, compreender e não nos tornarmos como uma voz de terror, trazendo uma teologia de terror para assombrar os incautos, os tolos que não conhecem a palavra. Então, que o povo de Deus possa mais uma vez buscar a presença do Senhor para se esclarecer quanto a tudo que tem acontecido. Estamos vivendo dias escatológicos, com certeza. Desde que Jesus subiu aos céus, desde que o Espírito Santo desceu sobre a terra no dia do Pentecostes, que nós estamos vivendo dias escatológicos. E temos percorrido este capítulo durante alguns cultos, que traz as duras e esclarecedoras advertências de Jesus em relação aos últimos dias. Especialmente fala da grande tribulação que antecederá a sua segunda vinda. Vale fazer sucessivas leituras sobre este assunto, que diz respeito a todos, crentes e incrédulos. E também precisamos ter cuidado nas interpretações precipitadas. Eu tenho ouvido coisas que eu tenho ficado abismada, vindas de supostas igrejas cristãs. Então, é preciso que o povo de Deus tenha cuidado com aquilo que ouve, que saibamos discernir, que saibamos fazer diferença entre a mão direita e a mão esquerda, para que não nos deixemos assombrar com determinadas coisas. O tempo é de vigilância, é de vigilância, é de oração, é de busca da presença de Deus. Aqueles que têm se santificado, se santifiquem mais. Aqueles que têm buscado a presença do Senhor, busquem mais. E o povo, sobretudo, precisa buscar
as coisas lá do alto e pensar nas coisas lá do alto. Tem muito cristão voltado para as coisas terrenas, como se fosse armar tenda aqui e nunca mais fosse sair. Os versículos apresentam como um dos sinais da vinda do Cristo iminente a proliferação de muitas previsões com datas marcadas acerca desse acontecimento. E quanto a isso, o Senhor faz dois avisos importantes aqui. Ninguém precisará sair de onde está para vê-lo na sua vinda. O acontecimento terá uma magnitude cósmica e todo olho sobre a terra o verá. Como é que vai ser isso? Não sei. E naquilo que a Bíblia cala, nós também devemos nos calar. E o texto diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. O que é impossível para Deus? Nada. Segunda coisa, o corpo morto ou a falsa igreja será surpreendida pela ação dos abutres. Quem são esses abutres? Os demônios. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Assim, os abutres já espreitam os cadáveres. Ou aquele corpo que é supostamente o corpo de Cristo, mas que é a falsa igreja, e que tem se mostrado como sendo a verdadeira igreja. Muitos daqueles que estão no rol de membro da igreja visível não faz parte da igreja invisível que só o Senhor vê. E essa igreja invisível aos olhos humanos que subirá no dia do arrebatamento. E aí é inevitável que a gente pare um pouco e reflita acerca desse assunto. Primeiro, o contexto no qual esses versículos estão contidos fala da grande tribulação, como fora dito no parágrafo anterior. E um dos sinais de que Jesus estará vindo, ou mesmo de que já teria vindo, será o fato de muitos dizerem que ele está aqui, ou ali, ou acolá. Quanto a isso, ele alerta com veemência. Se alguém lhes disser: ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali está ele, dentro da casa, não acreditem. Lembrem-se que uma das coisas ditas aqui é que assim como o relâmpago sai do Ocidente e será visto no Oriente, sai do Oriente e será visto no Ocidente, será a vinda do Filho do Homem. Então não há necessidade de que você saia para aqui. Jesus chegou, está ali, vamos lá. Não. Onde você estiver, você vai ver. Segundo lugar, e de onde partirão esses avisos relativos ao local onde o Senhor estaria? Da falsa igreja. O corpo morto. O corpo morto é a falsa igreja, que está infiltrado no meio da verdadeira igreja para confundir até mesmo os eleitos de Deus. Esses estão separados da verdadeira igreja por títulos religiosos os mais diversos. Eles têm aparência de piedade, mas não se relacionam intimamente com o Cristo e sim com seus próprios interesses carnais. Essa palavra é uma palavra dura? É uma palavra de advertência, é uma palavra que chama a atenção de vocês para que nos preparemos. Nenhum de nós está pronto, nenhum. E nós precisamos buscar a presença do Senhor diuturnamente. Terceiro lugar, o Senhor diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará de fato no reino dele. Nesses dias eu vi uma coisa impressionante. Um desses camaradas aí que estão sendo, investigados, e que estava no outro país, e que chegou, a Polícia Federal foi lá e tal, ele entra com um cartaz de Isaías 41:10. Só a graça de Jesus. Desde tempos ancestrais que a falsa igreja tenta confundir com suas profecias mentirosas acerca do Cristo.
Esse corpo morto tenta fazer previsões quanto às datas dessa vinda gloriosa. Informação que só o Senhor tem. Ninguém mais. Nem os santos, nem os profetas, ninguém sabe. Só o Senhor. Ele nos deu sinais, que aliás estão todos visíveis à nossa volta e serão reconhecidos pelo verdadeiro corpo de Cristo, que tem o Espírito Santo como guia e mestre. Os verdadeiros fiéis não se deixam enganar pelas vãs e ousadas afirmações do corpo morto. O corpo morto está reservado aos abutres, que são os demônios. Assim, a gente repete, esses abutres já espreitam, já farejam os cadáveres. O que nós aprendemos aqui rapidamente, neste dia, que é um culto de oração, onde nós oramos por todas as famílias, por todas as igrejas locais e por toda a igreja sobre a face da terra. Primeiro, o adversário tem as suas estratégias para atrair os seus e para se opor à obra de Deus e aos seus escolhidos. E ele continua usando essas estratégias todos os dias. E vai fazer isso até a consumação dos séculos. Ele não desiste nunca. Vai mudando de estratégia, vai mudando de metodologia de ação, até que alcance seu intento. E ele, como é um oportunista barato e um imitador barato das coisas de Deus, ele fica ao derredor, até que a oportunidade surja e ele alcance o seu intento. Cuidado com os links, usando uma palavra da atualidade. Muitas vezes, os links que ele precisa são as inclinações da nossa carne. Preste atenção a isso em nome de Jesus. Qual é a sua fraqueza? Qual é a inclinação da sua carne? A gente faria uma lista aqui enorme, mas eu não vou entrar no mérito dessa questão, eu vou deixar que o Espírito de Deus fale com você. É nesta fraqueza que ele vem buscar alimento. As nossas inclinações são a grande dispensa do adversário. É nela que ele vem buscar comida, que ele vem se alimentar. Cuidado com aquilo que você não consegue se livrar. E deixa que o Senhor ministre essa palavra ao seu coração. Ele está sempre preparando algo para se opor ao povo de Deus. O desespero dele é que seus dias estão contados e juntamente com os seus será banido para sempre. O Senhor diz aos seus, porque assim, repito, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Todo olho o verá. Ninguém precisará sair daqui ou dali para vê-lo. Ele virá e os seus estarão para sempre com ele. Dos nossos olhos, toda lágrima será enxugada. Toda tristeza nos será tirada. Não haverá mais morte nem dor. Olha que coisa tremenda. Segundo lugar. E quanto à falsa igreja, o corpo morto ou cadáver, a ele se ajuntarão os abutres, os demônios, e ali haverá choro e ranger de dentes eternamente. O que estiver morto será dado a eles, e eles já voejam à espreita. Cuidado com a sua inclinação. O abutre fareja a morte e se alimenta dela. Sério demais. E definitivamente ele não tem intolerância alimentar e se nutre daquilo que é mais tóxico. E por último, que o Senhor nos conceda graça para discernir com sabedoria. Aguardemos aquele dia e hora, vivendo vida de oração, santificação e vigilância para sempre. Mate a carne de fome no tocante às suas inclinações e seus apetites. É você que tem que fazer isso. Vivifica, Senhor, a tua igreja, como diz a letra do velho hino. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te render graças, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é aquele que não usa a sua severidade antes de exaustivamente usar a sua misericórdia. Que o Senhor visite
esta comunidade, que o Senhor visite os irmãos, os relacionamentos, os lares, as famílias, os enfermos, que tudo seja para louvor e honra da Tua glória, Senhor. Nós colocamos diante de Ti os nossos filhos, biológicos e espirituais. Que o Senhor os cerque com uma cerca de fogo, que eles sejam tornados invisíveis aos olhos do mal, e que o Teu nome em todas as coisas, nas nossas vidas, Senhor, Ele seja poderosamente glorificado. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e sobre toda a igreja do Senhor em toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.